Os Estados Unidos estariam preparando um segundo ataque militar contra a Venezuela? Essa é a pergunta que hoje mantém toda a América Latina em suspense enquanto o mundo observa atônito como se desenvolve uma crise sem precedentes na região. O presidente Donald Trump não descarta novas operações militares. Nicolás Maduro enfrenta acusações de narcoterrorismo em Nova York, e no Irã cresce o temor de se tornar o próximo alvo norte-americano. Hoje trazemos todos os detalhes desta crise internacional que poderia redefinir o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. O foco está na Venezuela após as contundentes ameaças de Donald Trump de executar novos ataques militares se o país não cooperar plenamente com Washington. E enquanto o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro enfrenta a justiça norte-americana, a tensão se estende até o Oriente Médio, onde o Irã observa com crescente preocupação os movimentos agressivos da Casa Branca. Vamos começar com o que aconteceu nas últimas horas e que abalou o panorama político internacional. Maria Corina Machado, a líder opositora venezuelana recentemente agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, compartilhou uma mensagem que está dando a volta ao mundo através de sua conta no X. Em suas palavras, agradece profundamente ao presidente dos Estados Unidos e à sua administração pela firmeza e determinação demonstradas no que ela denomina a luta pela liberdade da Venezuela. Em suas redes sociais, Machado expressava sua gratidão a Donald Trump pelo que qualificou como um passo histórico e corajoso rumo à restauração democrática em seu país. Destacava ainda a resposta massiva e emotiva da diáspora venezuelana, com celebrações espontâneas que se estenderam durante todo o fim de semana em mais de 30 países e 130 cidades ao redor do mundo. De Miami a Madrid, de Bogotá a Buenos Aires, milhares de venezuelanos saíram às ruas para celebrar o que muitos consideram o princípio do fim do regime chavista. Nós venezuelanos agradecemos profundamente a Donald Trump o passo corajoso que deu nestes momentos cruciais, escrevia Machado com visível emoção. A liberdade da Venezuela está mais perto do que nunca. Depois de 25 anos de ditadura, finalmente vemos a luz no fim do túnel. Compartilhava esta mensagem gerando milhões de interações em questão de minutos. Mas as últimas declarações do presidente norte-americano acenderam todos os alarmes em toda a região latino-americana. Trump deixou absolutamente claro que a operação militar executada no fim de semana poderia ser apenas o começo de uma campanha muito mais ampla. O mandatário norte-americano advertiu que poderia ordenar outro ataque militar de maior envergadura se a Venezuela não cooperar plenamente com os esforços dos Estados Unidos para controlar sua vasta indústria petrolífera e deter de forma definitiva o fluxo de narcóticos que, segundo Washington, atravessa território venezuelano rumo aos Estados Unidos. As ameaças de Trump não se limitam unicamente à Venezuela. Em declarações que ressoaram como um trovão em toda a América Latina, o presidente também advertiu sobre possíveis ações militares diretas na Colômbia e no México, dois países que, segundo sua visão, necessitam uma intervenção urgente e contundente para combater o crime organizado e os cartéis de droga que operam desde seus territórios. Sobre Cuba, Trump foi direto e não deixou margem para interpretações. Afirmou categoricamente que o regime comunista da ilha parece estar cambaleando e pronto para cair por si só. Não creio que precisemos mover nenhum único soldado para Cuba, declarava com confiança. Francamente, não sei como vão conseguir se manter por muito mais tempo. Durante décadas recebiam praticamente todo o seu dinheiro da Venezuela, do petróleo venezuelano que Maduro presenteava. Esse fluxo de dinheiro foi cortado definitivamente e o regime de Díaz-Canel está agonizando, explicava Trump com evidente satisfação. Nicolás Maduro Moros, o homem que governou a Venezuela com mão de ferro durante mais de uma década, é sem dúvida o grande protagonista deste momento histórico sem precedentes. O ex-mandatário venezuelano compareceu perante o Tribunal Federal dos Estados Unidos após ser capturado durante o fim de semana por forças especiais norte-americanas numa operação militar que muitos analistas comparam com a captura de Manuel Noriega no Panamá em 1989. Trump deixou a porta completamente aberta à possibilidade de executar outra incursão militar se Washington não conseguir seus objetivos estratégicos com a atual líder interina do país sul-americano, Delcy Rodrigues. As conversações entre funcionários norte-americanos e a nova liderança venezuelana estão sendo intensas, secretas e extremamente delicadas. Fala-se constantemente das negociações que estão acontecendo neste preciso momento com Delcy Rodrigues, a vice-presidenta venezuelana que assumiu o controle do governo após a espetacular detenção de Maduro em águas internacionais. O papel que está desempenhando Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano de origem cubana e conhecido por sua linha dura contra os regimes socialistas da América Latina,
resulta absolutamente crucial nesta transição política sem precedentes. O ex-presidente venezuelano foi capturado durante uma operação militar relâmpago executada com precisão cirúrgica neste fim de semana. Segundo fontes do Pentágono, forças especiais norte-americanas abordaram o iate presidencial venezuelano quando este navegava em águas internacionais do Caribe. Maduro agora enfrenta acusações federais gravíssimas no Distrito Sul de Nova York, incluindo narcoterrorismo, conspiração para importar toneladas de cocaína aos Estados Unidos e uso de armas em atividades relacionadas com o narcotráfico internacional. Se for declarado culpado de todas as acusações, poderia enfrentar prisão perpétua. Enquanto isso, Trump continua lançando advertências cada vez mais ameaçadoras a outros líderes da região. Ao presidente colombiano Gustavo Petro, Trump disse sem rodeios que lhe parece muito atraente a opção de realizar em seu país uma operação militar similar à executada contra a Venezuela. A Colômbia também está muito doente, afirmava Trump sem o menor filtro diplomático. É governada por um homem profundamente doente, um tipo que tem um histórico terrível e que claramente adora o negócio de fabricar cocaína em quantidades industriais para vendê-la aos Estados Unidos. Quanto ao México, as palavras de Trump foram igualmente duras e geraram uma resposta diplomática imediata desde a cidade do México. Definitivamente há que fazer algo contundente com o México. O governo tem que se organizar de uma vez por todas porque as drogas, o fentanil mortal, estão se infiltrando desde território mexicano em quantidades absolutamente massivas, declarava Trump, deixando muito claro que não descarta o envio de tropas norte-americanas ao território mexicano. A resposta de Claudia Sheinbaum, a presidenta mexicana, não se fez esperar. Numa comparecência especial perante os meios convocada de emergência, Sheinbaum respondeu com firmeza diplomática mas contundente. A história da América Latina é absolutamente clara e contundente nesse aspecto crucial, afirmava Sheinbaum com visível incômodo mas mantendo a compostura. As intervenções militares estrangeiras nunca trouxeram consigo a democracia genuína que prometiam. O único que geraram consistentemente é instabilidade prolongada, sofrimento humano incalculável e décadas intermináveis de conflito violento. A mandatária mexicana recalcou enfaticamente que seu governo rejeita categórica e inequivocamente qualquer forma de interferência nos assuntos internos de outros países soberanos. O México é e continuará sendo uma nação absolutamente soberana e independente. Nossa soberania não está à venda nem é negociável sob nenhuma circunstância, declarava com firmeza. Se você está gostando desta análise detalhada da situação e quer se manter informado sobre todos os desenvolvimentos, não esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar recebendo as últimas atualizações de tudo o que está acontecendo na Venezuela, Estados Unidos e toda a região latino-americana. Neste contexto de máxima tensão regional que não se vivia desde a Guerra Fria, continuam se multiplicando as advertências internacionais em torno da segurança das viagens à Venezuela. Trump não descarta, de fato parece estar considerando seriamente, realizar novos ataques militares de maior envergadura em território venezuelano nos próximos dias ou semanas. Segundo fontes do Pentágono, uma parte substancial da frota de navios de guerra norte-americanos, incluindo pelo menos 2 grupos de ataque de porta-aviões, junto com aproximadamente 15.000 efetivos do Corpo de Fuzileiros Navais e Forças Especiais, permanecem desdobrados estrategicamente nas costas do Mar do Caribe. Estas forças permanecem em alerta máximo, à espera de ordens presidenciais para executar um possível segundo ataque muito mais amplo. De fato, há múltiplos relatórios provenientes de correspondentes dentro da Venezuela que falam de batidas violentas indiscriminadas por parte dos grupos paramilitares e de segurança que ainda permanecem ferozmente leais a Nicolás Maduro e ao projeto chavista. Personagens temidos como Diosdado Cabello e Vladimir Padrino Lopes estariam coordenando operações clandestinas de busca e captura contra líderes opositores, jornalistas independentes e ativistas de direitos humanos. O Ministério de Assuntos Exteriores da Federação Russa emitiu nesta segunda-feira um comunicado oficial de tom muito duro anunciando que a Embaixada Russa em Caracas publicou um alerta de viagem de máximo nível de periculosidade, instando urgentemente todos seus nacionais a evitar qualquer viagem não essencial à Venezuela devido ao que Moscou denomina agressão militar injustificada, ilegal e ilegítima dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela. O foco da atenção internacional estava posto também de maneira proeminente nas Nações Unidas durante a sessão extraordinária de emergência do Conselho de Seguridade. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou sua profunda preocupação institucional pela ação militar unilateral executada pelos Estados Unidos em território venezuelano sem autorização do Conselho de Segurança.
Guterres fez um apelo urgente a todas as partes envolvidas para respeitar escrupulosamente o direito internacional humanitário e a Carta das Nações Unidas. O governo do Brasil, a potência regional mais grande e influente da América do Sul, também emitiu nesta segunda-feira uma avaliação oficial extraordinariamente crítica sobre a intervenção militar unilateral dos Estados Unidos na Venezuela. O governo de Brasília considera que esta ação militar norte-americana cria um precedente perigosíssimo e inaceitável em toda a região. Hoje é o petróleo venezuelano que motiva abertamente esta intervenção militar sem precedentes, mas amanhã perfeitamente poderia ser o urânio brasileiro, o lítio boliviano, o cobre chileno ou qualquer um dos minerais estratégicos essenciais para a economia do século XXI que abundam em nosso continente. Advertia com evidente preocupação o assessor especial de política exterior do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O foco judicial também está posto intensamente na histórica comparecência de Nicolás Maduro perante o sistema de justiça norte-americano. O juiz federal Alvin Ellerstein, de 92 anos de idade e uma das figuras mais respeitadas da judicatura federal norte-americana, é quem levará adiante todo o processo judicial contra o ex-presidente venezuelano. Sua vasta experiência em casos extremamente complexos de narcotráfico internacional e corrupção governamental o converte numa figura absolutamente chave. As imagens que os meios de comunicação internacionais puderam captar são verdadeira e literalmente históricas. O comboio blindado que trasladou Nicolás Maduro ao Tribunal Federal de Manhattan teve que avançar com extrema lentidão devido às medidas de proteção sem precedente na história judicial recente de Nova York. O ex-presidente venezuelano aparecia claramente com algemas metálicas em suas mãos e tornozelos, vestido com o uniforme laranja padrão dos detidos federais. Sua comparecência inicial perante o juiz Ellerstein durou aproximadamente 45 minutos. Maduro se declarou formalmente não culpado de todas as acusações federais. Sua equipe de advogados solicitou sua liberação sob fiança, uma petição que foi imediatamente recusada pelo juiz, quem ordenou que permaneça detido sem direito à fiança até que comece formalmente o julgamento. O enfoque da atenção internacional agora também se desloca dramaticamente para o Irã, onde se fala abertamente em círculos diplomáticos e de inteligência de um medo cada vez mais generalizado e palpável entre os altos funcionários do regime teocrático ante um possível ataque militar preventivo norte-americano e israelense coordenado contra suas instalações nucleares e militares estratégicas. Levamos já mais de uma semana completa de protestos massivos, manifestações multitudinárias sem precedentes e distúrbios nas ruas em praticamente todas as grandes cidades iranianas, incluindo Teherã, Isfahan, Shiraz, Tabriz e Mashhad. O regime dos ayatolás se encontra objetivamente num momento de extrema debilidade tanto interna como internacional. A este contexto explosivo se soma o fator adicional da recente visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à luxuosa residência de Donald Trump em Mar-a-Lago, Flórida. Segundo múltiplas filtrações, Netanyahu teria advogado de maneira apaixonada anti-Trump por lançar ataques militares preventivos muito mais contundentes contra as instalações nucleares subterrâneas iranianas, argumentando que esta é potencialmente a melhor e quiçá a última oportunidade em anos para deter definitivamente o programa nuclear iraniano. Neste contexto absolutamente explosivo, o governo iraniano emitiu nesta segunda-feira um comunicado oficial de tom muito duro reclamando a liberação imediata, urgente e incondicional de Nicolás Maduro, a quem Teherã considera um aliado estratégico fundamental na América Latina. O Ministério de Relações Exteriores iraniano recalcou enfaticamente que os laços estratégicos históricos com Caracas não mudarão em razão destas ações que consideram agressivas e ilegais por parte de Washington. Há múltiplos relatórios de inteligência ocidentais que falam de uma tensão absolutamente palpável e um medo genuíno nos mais altos círculos de poder no Irã ante a possibilidade cada vez mais real de ataques militares coordenados norte-americanos israelenses. Os temores concretos do regime iraniano se centram em possíveis ataques aéreos massivos coordenados entre a Força Aérea Norte-Americana e a Força Aérea Israelense contra suas instalações nucleares subterrâneas fortemente fortificadas. O prestigioso jornal norte-americano The New York Times publicou esta manhã um extenso relatório especial citando múltiplas fontes de inteligência ocidental que sugerem que o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo de 85 anos do Irã, estaria preparando de maneira ativa uma rota de evacuação de emergência e teria planos operativos já muito avançados para uma possível evacuação precipitada para Moscou, Rússia, no caso de que a situação se deteriore dramaticamente. A China, a superpotência asiática e rival estratégico global dos Estados Unidos, também se pronunciou de maneira excepcionalmente contundente.
O gigante asiático reclamou oficialmente a liberação imediata, incondicional e sem demoras de Nicolás Maduro, capturado por forças militares norte-americanas no que Pequim qualifica sem ambiguidades como uma operação completamente ilegal e uma violação flagrante do direito internacional. O governo chinês afirma categórica e enfaticamente que a atuação militar unilateral de Washington viola de maneira absolutamente clara o direito internacional estabelecido na Carta das Nações Unidas e as normas básicas que regem as relações pacíficas entre Estados soberanos. As declarações oficiais chinesas foram especialmente duras, refletindo a crescente tensão estrutural e a rivalidade estratégica entre Washington e Pequim. Enquanto isso, de volta ao território venezuelano, toda a atenção nacional se centra obsessivamente na figura de Delcy Rodrigues e seus próximos movimentos políticos. A vice-presidenta venezuelana que assumiu automaticamente a presidência interina designou formalmente uma comissão especial e extraordinária de altíssimo nível político para gerir todos os aspectos relacionados com a liberação do ex-presidente Maduro e sua esposa Cília Flores da custódia norte-americana. A grande interrogante que absolutamente ninguém pode responder com certeza neste momento é que papel exato vão ocupar nesta nova estrutura de poder tanto Diosdado Cabello, considerado unanimemente o homem mais forte e mais temido do regime chavista depois do próprio Maduro, como Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa que controla todas as forças armadas bolivarianas. Ambos são figuras absolutamente chave para entender para onde se dirigirá a Venezuela politicamente nos próximos dias cruciais. Delcy Rodrigues emitiu também nas últimas 24 horas uma carta pública oficial absolutamente surpreendente, abrindo aparentemente a porta a uma possível cooperação pragmática com os Estados Unidos e enviando sinais confusos sobre suas verdadeiras intenções políticas. As palavras cuidadosamente escolhidas da presidenta interina geraram uma enxurrada de especulações intensas sobre que tipo de acordos secretos poderiam estar se negociando entre Caracas e Washington. Um dia verdadeiramente histórico, transcendental e sem precedentes, repleto de atualidade vertiginosa que muda minuto a minuto e múltiplas frentes geopolíticas abertas simultaneamente. As próximas horas e dias serão absolutamente decisivas para o futuro de toda uma região. A comparecência judicial de Maduro, as negociações secretas entre Washington e Caracas, as ameaças de Trump de estender as operações militares a outros países, e a crescente tensão com o Irã configuram um cenário internacional absolutamente explosivo que poderia redefinir o equilíbrio de poder global na América Latina e Oriente Médio. A pergunta fundamental que todos se fazem com crescente ansiedade é se isto que estamos presenciando é somente o começo de uma escalada militar norte-americana muito maior em múltiplos países simultaneamente, ou se as enormes pressões diplomáticas internacionais conseguirão frear o que muitos temem poderia se converter tragicamente num conflito regional devastador que desestabilizaria completamente toda a América Latina. Permaneçam absolutamente atentos e conectados a nosso canal porque seguiremos cobrindo exaustivamente cada desenvolvimento desta crise monumental que mantém literalmente o mundo inteiro em suspense. Se esta análise detalhada resultou valiosa e informativa, não esqueça de se inscrever imediatamente em nosso canal para receber todas as atualizações em tempo real desta situação que literalmente muda e evolui minuto a minuto diante de nossos olhos.